os nossos pensamentos hoje, o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa ouvir da Tua palavra e sair daqui mais rico do que chegamos aqui, Senhor. Rico em conhecimento, rico da Sua presença, Senhor Deus. Eu peço, Senhor, que este culto hoje seja direcionado, Pai, por aqueles que estão passando pela dor do luto, Pai, pelos nossos pastores, pelo pastor Ítalo, pela pastora Adriana, Senhor, e por todas as enfermidades e dificuldades que a nossa igreja tem passado, pelos irmãos que estão passando dificuldades, Senhor. Estamos aqui hoje neste culto, Pai, para orar e para entregar em Tuas mãos, Pai, a vitória para cada um desses irmãos. Deus, conforte o coração da família dos pastores Ítalo e Adriana, da pastora Eleni, José. Senhor Deus, sabemos o quão é difícil a gente se separar de uma pessoa, mesmo que seja por um breve momento. Sabemos que iremos nos encontrar todos ao seu lado, meu Pai. Senhor Deus, peço que este culto seja agradável ao Senhor e que possamos falar apenas do que o Senhor tem para nós. Eu agradeço por essa noite em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, graças e paz a todos. Amém. Eu preparei aqui uma palavra. Eu realmente pedi essa orientação para Deus, para que Ele desse algo para que eu pudesse compartilhar com vocês. E a minha intenção era que hoje eu pudesse compartilhar uma palavra de esperança com vocês, né? Para a gente poder se aproximar mais de Cristo e saber que Ele realmente é a nossa esperança, né? A esperança de um futuro melhor, a esperança da vida e da vida eterna, né? Então eu queria ler com vocês o quanto é importante a gente conhecer Jesus e saber quem Ele é, né? Em João, capítulo 4, do versículo 5, João, capítulo 4, do versículo 5 ao 26. Vou começar do capítulo 5, porque dando ênfase ao que essa palavra nos traz. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem, tá? Jesus estava aí viajando da Judéia, né, voltando para Galileia, e aí, versículo 5 diz assim: Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó. Perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Em algumas leituras aí na Bíblia pode parecer que pareça sexta hora, né? Mas que para os judeus, sexta hora no caso seria em torno de meio-dia. Tá? É muito importante a gente entender a simbologia dessa palavra, porque tem algumas situações aqui da época que a gente talvez de forma literal não faça muito sentido, mas quando a gente puxa e entende toda a importância desse momento, a gente começa a perceber, né, o quão grande foi Jesus nessa passagem, né? Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhes disse: Por favor, me dê um pouco de água. Percebam que tirar água naquele tempo era uma tarefa exclusivamente feminina, né? Normalmente eram as mulheres que iam buscar água para sua casa. E essa mulher, ela estava indo neste horário de meio-dia, que era um horário onde normalmente estava vazio, né? Ou seja, essa mulher, além de ela ser samaritana, provavelmente ela era uma pessoa meio que desprezada, sabe? Meio que, assim, não mal compreendida pelos outros, podemos dizer. Então, ela provavelmente se sentia uma pessoa muito mais para baixo do que uma pessoa comum, né? Apesar, além de tudo, ainda era samaritana, que era muito mal vista aos olhos dos judeus, né? Então, ela se surpreende, né, quando Jesus fala com ela, naturalmente. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu vi o pastor falando, inclusive, uma palavra falando sobre essa passagem, que essa mulher, que essa diferença entre os judeus e os samaritanos era como se fosse, por exemplo, lá os muçulmanos com os israelenses hoje, sabe? Tem um ódio mortal entre eles, sabe? É uma coisa que um realmente não se dava com o outro de forma nenhuma, né? Então, para ela é realmente muito
Diferente aquilo, né, de Jesus chegar e conversar com ela. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. Neste caso, Jesus está falando que ela não tem nem este marido que é dela, porque na verdade ela, provavelmente nessa passagem, é uma pessoa adúltera, inclusive. Provavelmente ele era casado com outra pessoa e ela é uma amante, né? Então, Jesus conhece a fundo a vida dessa mulher, mesmo sem conhecê-la, né? Ali, conheceu naquele momento. E por este ato dela dizer que não tem marido, ela expôs a verdade, né? Ela não quis mentir, nem falou nada em relação a isso para tentar enganar Jesus. Mas ele surpreendeu ela mostrando que ele sabia mais do que ela tinha falado, né? A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Vou ler até aqui. Que privilégio. Nessa passagem, essa mulher ela teve algo que todos nós almejamos, né? Que é ter esse contato direto com Jesus, né? E ela foi uma pessoa que, diante de toda a situação, né, que ela vivia, sendo samaritana, sendo uma pessoa desprezada, sendo amante, ou seja, ela estava quebrando todas as leis e regras que tinham naquele momento, e ela era uma pessoa que poderia ser, inclusive, condenada de morte, né, pela lei dos judeus, né, seria apedrejada. Então, ela era uma pessoa que, inclusive, né, ela ir à fonte buscar água neste horário era justamente uma forma de se esconder, né, de não estar às vistas das pessoas. Então ela realmente era uma pessoa que ela provavelmente não tinha muita expectativa, né? E Jesus vira ela dessa forma, né? De corpo presente ali, conversar com ela e oferecer a salvação, né? Que seria a própria vida dele. É algo que a gente comentou aqui um pouco antes da gente começar, né? Para quem Jesus veio, né? Para quem que ele se mostra? Muitas vezes a gente fica julgando, né? A gente fica comparando a nossa vida com a das pessoas, e a gente de acordo com a nossa vida, a gente acha que a pessoa às vezes está vivendo uma vida ruim, ou que, né, fazendo coisas que não deveria, mas a gente tem olhado para a nossa, né? E
sempre se fazer essa pergunta, né? O que Jesus faria? Né? Nós somos falhos, nós já julgamos, né, de forma incorreta, não deveríamos nem julgar, nós não temos nem a autoridade para julgar ninguém. Mas o que Jesus faria em cada situação? Né? Hoje eu conversei um pouco com o meu irmão, hoje consegui conversar um pouco com ele. Meu irmão, ele tem se afastado cada vez mais, e infelizmente é uma escolha dele, né? E eu muitas vezes já o julguei, né? Por ele estar na situação que ele está, eu, né, queria que ele estivesse mais próximo da gente, a gente procurou, eu falo a gente, minha família, né? Procurou dar todo o apoio quando ele precisou, e ele não tem corrido, né? Correspondido, não tem buscado. E a gente, infelizmente, não pode fazer muito mais do que a gente tem feito. Mas em muitos momentos, pelas atitudes dele, nós nos sentíamos, eu me sentia, sabe, assim, com aquele sentimento de frustração, pensando assim, poxa, eu já fiz tanto por você e você não, sabe, não colabora, né? Não retribui, sabe, não procura se melhorar, não por mim, mas, né, pelo esforço que a gente já fez. E eu percebo que a gente está fazendo errado, sabe? Não é o nosso esforço em si que vai mudar a vida dele. Ele está vivendo as experiências dele, ele conheceu, teve experiências com a palavra de Deus, e agora ele está tomando as decisões. Aí é aquilo que a gente comentou. Não vai ser forçando ninguém a fazer nada que as coisas vão mudar, mas a gente tem que ter fé, tem que acreditar, e tá em oração pelaquela pessoa para fortalecer, né? Porque a gente sabe que com oração já é difícil, porque vai depender muito da pessoa. Sem oração vai ser muito mais difícil, porque tem coisas que ele não vai conseguir quebrar sozinho na rua, e ele vai dar com a cara no muro muitas vezes para aprender. A pessoa não vai mudar porque a gente quer. Exatamente. Aí tem tipo assim, porque você quer que a pessoa mude, aí tem pessoa que desaparece lá, então não vai mudar mesmo. Sim. Às vezes ela se sente afrontada, né? Então vamos fazer diferente. Então, quer dizer, mais fácil a gente vencer através da oração. Sim. Né? A gente faz a parte da gente e Deus faz a dele, né? Sim. Aí se a pessoa também não quiser, é o preço que a gente tem que pagar. Sim. É muito difícil agir como Jesus agiu, por exemplo, no caso dessa mulher, que é com amor, né? Agir, buscar a restauração das pessoas através do amor, né? É muito difícil, porque a gente é fraco, né, em se doar. A gente começa bem, mas a pessoa faz algo que nos desagrada, a gente vai lá e fala, não quero mais saber também, já não vou fazer mais nada por você, né? Muitas vezes a gente faz isso. E a gente, se você for olhar pela palavra, seria totalmente o contrário. Eu ouvi hoje, é uma questão bastante polêmica e é difícil até falar sobre isso, mas eu me coloquei na situação imaginando como seria, né? Tem minhas filhas, estão crescendo e a gente não sabe do futuro. A gente procura orientar dentro da palavra. Mas eu ouvi hoje um pastor falando a respeito do homossexualismo. E o que acontece em muitos casos é que a gente às vezes acaba afastando as pessoas de Deus justamente pelo julgo, né? Pelo preconceito. Eu sei que pelo que a gente entende da palavra, pelo que a gente conhece da palavra, a gente sabe que está errado. Mas cabe a nós apontar o dedo e mostrar para a pessoa que ela está errada. Mas por que ela está errada? Isso é uma condição? Isso é uma doença? O que é? Sabe? Então realmente é muito difícil lidar com isso. Então eu acho que a forma mais próxima que a gente tem de tentar entender essa realidade é assim: e se fosse o meu filho? E se fosse a minha filha? O que eu faria? Eu iria para fora de casa? Eu iria chutar na rua? Eu iria desprezar por esse motivo? Entende? Quando a gente vê por aí, quando você vê uma outra pessoa, às vezes a gente tem um julgo, né, maldoso, né, poxa, né, a gente sabe que é errado, de repente fala coisas que ferem, e assim, eu acredito no poder da transformação de Deus na vida de todo mundo, sabe? Eu vi
viciados saindo da vida que viviam. Eu já vi testemunhos de satanistas que viraram evangélicos. Eu já vi diversas pessoas que das mais improváveis mudaram e melhoraram. Então, será que não seria dessa forma? Né? Será que não seria através do amor? Será que não seria orientando dentro da palavra de Deus? Porque o que mais acontece é da gente muitas vezes afastar as pessoas do amor de Deus, né? Não deve ser fácil lidar com essa situação, né? Eu tenho certeza disso. Mas são pessoas, são seres humanos, né? Que também precisam de atenção, que precisam ser vistos. E muitas vezes, o que a gente vê na rua, de forma espalhafatosa, sabe, por aí, muitas vezes é uma busca por ser compreendido, né? Dentro da realidade que aquela pessoa vive. Exatamente. Ela não se entende, provavelmente. Eu conversei uma vez com um amigo, e esse amigo me falou o seguinte, ele é homossexual, e ele me falou o seguinte, ele assim, eu não gostaria de ser assim. Aí eu falei, mas como assim? Né? Ele assim, não, eu sinto que tem algo errado, mas não sei, eu não consigo ser diferente, eu sou o que sou, eu sou assim, ele é casado, e ele falou, mas eu não gostaria de ser assim. Eu falei, mas por quê? Por causa do preconceito que as pessoas dizem? Ele assim, olha, isso eu já superei, mas tem algo dentro de mim que fala que não dá certo. Mas essa é a minha vida, eu sou assim e eu vou ser assim. Eu tenho um amigo meu que ele era casado. E uma vez ele foi na igreja evangélica, ele gostou, foi ele largou desse moço e ia casar. E ele passou, foi pastor e ia casar com uma mulher. Fazendo nada com certo. Mas por quê? Ninguém ligou, deu oportunidade para ele. Né? Se ele tivesse entrado, ele não entrasse. Exatamente. Se logo de início as pessoas falassem, olha, nós não aceitamos homossexual aqui na igreja. Ele estaria mesmo assim, né? Exatamente. Não, é uma bênção, ele está com uma linda esposa, é um excelente pastor aí. Sim. Sabe por quê? Eu acredito que Deus, ele fez tudo perfeito, né? Se ele nos fez como somos, eu não sei em que ponto da vida ou como isso acontece, né? Foge muito do que eu entendo. Que a pessoa, ela de repente toma essa decisão, ou se isso, não sei como isso acontece, né? Mas, da mesma forma que eu acredito que a gente não termina a nossa vida sem conhecer a Cristo, eu acho que é a mesma coisa, sabe? Eu vejo que tem pessoas que conseguem lidar bem com isso, ser homossexual, porque hoje em dia a gente também vê muitas igrejas que têm acolhido, né, de certa forma, mas tem igrejas que pregam algo meio diferente, vamos dizer assim, que tá tudo certo, é tudo permitido e tá certo. Eu não acho isso, de certa forma, correto. Eu acho sim que a gente deve acolher, eu acho que as pessoas devem vir para Cristo como são e ponto. O trabalho quem faz é Cristo, sabe? Essa transformação quem faz é Cristo, né? É muito difícil falar disso porque isso pode parecer que a gente tem algum tipo de preconceito e eu não tenho absolutamente nenhum. Eu tenho amigos, muitos inclusive, muitos não, mas tem alguns amigos que são e para mim não faz a mínima diferença. São pessoas que eu gosto, são pessoas que são super humanas. E eu fico, né, às vezes me perguntando, me questionando com Deus sobre isso, né? Se a palavra diz que isso não é correto, então tá errado, né? De alguma forma tá errado. E só que quem é que vai corrigir isso? Não somos nós, né? Então, aqui a gente vê a benignidade de Jesus, né? O quanto ele é amoroso com as pessoas, mesmo ela sendo a mais improvável que a gente possa imaginar. Então, Jesus ele é incrível, né? É tudo. E para finalizar, eu queria pular aqui para o... Deixa eu ver aqui qual que é a parte do... No mesmo capítulo, no versículo 39, do versículo 39 ao 42. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito:
ele me disse tudo o que tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Jesus, ele é a palavra, né? Jesus é o caminho. Então, a oportunidade que esse povo teve de conversar ali diretamente com Jesus, ele fala lá no texto onde a gente leu que haverá o tempo em que as pessoas não precisarão mais adorar naquele monte, nem em Jerusalém, né? E que mesmo assim ele estaria junto daquelas pessoas que estariam adorando, né? Em espírito, né? E hoje nós temos a mesma oportunidade que essa mulher teve de estar com Jesus, né? Porque nós o adoramos em espírito e cremos nele, né? E cremos que isso é verdade. Então Jesus se faz presente no meio de nós, né? Depositamos todas as nossas esperanças nele e sei que ele está com a gente hoje, né? Neste dia, está confortando o coração dos nossos pastores, né? Da Eleni, do Ítalo, da Adriana. É um momento difícil, mas nós estamos aqui, de pé por eles, né, pela igreja e fazendo o nosso melhor, né? A palavra que eu tinha para nos trazer era essa. Se alguém quiser acrescentar algo mais, fiquem à vontade. Tem uma dúvida. Tem um amigo meu lá na escola